Olá, tudo bem? Eu me chamo Daísa Galvão, tenho uma página no Instagram de nome Chamado de Amor Incondicional e lá, diariamente, eu falo sempre sobre as conexões de almas gêmeas e afins, né? E também expansão de consciência, que é o caso aqui do canal do YouTube. Então hoje a gente vai abordar um tema que é muito comum nesse processo de reencontro, né, aqui na fisicalidade com a chama gêmea, que é a expansão, né? A gente sabe que está tudo muito acelerado, que as pessoas buscam sempre por muitas respostas. E o que eu falo sempre é que às vezes tem muitas situações lá atrás, na infância, adolescência, de muitas coisas que você já passou que vão fazer sentido agora. A resposta vai estar no agora. Por quê? Muitas pessoas sempre procuraram algo além do que existe aqui, né? Seja através de religião, seja através de grupo de pessoas, de irmandades, enfim. O que acontece é que quando encontra a chama gêmea, isso ocorre de uma forma mais ainda acelerada. Eu sempre costumo dizer o seguinte: você é uma ou um antes de reencontrar a chama e outra pessoa totalmente diferente depois de reencontrar a chama. A gente sabe que é bem desafiador a convivência, né, os aspectos de cura, né, claro, porque é através da cura que a gente vai obter a nossa expansão. Por quê? A partir do momento que a gente tem ciência, determinação do que precisa ser curado, que a gente reconhece que tem algo ali que precisa ser curado, em vez de apontar para a sua chama gêmea o que é necessário ali, os defeitos que existem nela, você reconhece em si, não se vitimizando, certo? E nem também se culpando, mas com consciência do que precisa ser transmutado, porque na realidade é a transmutação que vai ocorrer, né? A alquimia da alma, né? A conexão com quem você é, com o eu superior, né? Com a mônada inteira. Então o que acontece? Muita gente, por exemplo, que não entendia os aspectos de corpos sutis, né? O que são os corpos sutis, que são os corpos aqui que nos acompanham, isso aí é outra explicação depois. Começa a fazer muitas reflexões sobre quem são e por que a chama gêmea faz certas coisas. Eu gosto sempre de lembrar que o fato de ser chama gêmea não significa que o outro seja perfeito e nem você. Então, saia dessa cobrança em cima de você e principalmente no outro. Não podemos exigir do outro o que não existe em nós, e mesmo se existisse, porque à medida que a gente vai expandindo, as exigências ficam para trás. O dedo que acusa, ele vai se recolhendo. Então, a gente começa a ter a consciência do que se trata de fato a conexão de chama gêmea, porque uma coisa é a gente saber, outra coisa totalmente diferente é a gente sentir. Quando a gente começa a sentir o que vai na nossa alma, né? A gente entra em conexão com os nossos mentores, com a nossa egrégora e começa a seguir aqueles passos, as coisas mudam. Você vira outra pessoa. O que ocorre? Um cristal que eu gosto muito aqui é a calcita óptica. Esse aqui. Essa eu ganhei de uma amiga muito querida lá de Goiás. Ajuda, né, nessa questão também assim dos corpos sutis. Eu tô aqui com muito calor, tem lugar aí no Brasil que tá muito frio, mas aqui onde eu moro eu não tenho frio. E aí, muitos aspectos assim de quando a gente era mais novo, mais nova, ou tem pessoas hoje ainda que tá tudo muito acelerado, que são bem jovens, assim, adolescentes, que estão reencontrando as chamas gêmeas, sim. E aí vem mais dúvida, vem pânico, vem feridas a serem curadas,
Tem pessoas que precisam resolver situações com os pais, seja com pai, com mãe, ferida, a insegurança, sabe? Por quê? O que acontece? Quanto mais seguro de si, quanto mais reconhecendo o seu valor com consciência, porque uma coisa é você reconhecer seus pontos fortes, outra coisa é você deixar isso subir para a cabeça e deixar o ego tomar conta. Porque o sol nasceu para todos. Todo mundo tem um poder pessoal para ser desenvolvido aqui. São muitas sementes estelares que habitam esse planeta aqui belíssimo. Então, a nossa missão, além de fazer os nossos resgates aqui, é emanar amor. E como se emana amor? Através do dom que você tem. Né? Existe... todo mundo tem um dom. Tem algumas pessoas que têm o mesmo dom, mas de forma similar, mas que se complementam. Então, todo mundo está aqui para ajudar todo mundo. Entendeu? Aqui não há lugar nessa descoberta, nesse processo de expansão para disputa. Não há necessidade de você querer ser o centro das atenções, porque isso não diz respeito a você, isso diz respeito ao planeta, isso diz respeito ao seu compromisso com a fonte criadora. A fonte criadora habita dentro de você, tem uma partícula dela aí, várias. Então, a partir do momento que você se conecta com essa partícula, você vai expandir. Muita gente diz, mas eu cometi muitos erros, eu fiz isso. Não importa. Desde o momento que você reconhece que errou e muda o seu padrão, né, você muda automaticamente a sua energia. E você segue o que a fonte criadora, Deus, pede para fazer. Porque, na realidade, estamos aqui para servir. Servir por amor. Olhar mais dentro dos olhos um do outro. Então, quando a nossa chama, ela vem nos ensinar o amor incondicional acima de tudo. Não que a união não seja possível. Claro que é possível. Eu atendo várias pessoas que estão unidas, sim. Só que a gente deve lembrar que a gente ainda está aqui, a maioria em consciência de terceira dimensão. Então, a convivência não é fácil. A gente sabe que a convivência não é fácil. Seja com quem for. Até com pessoas da sua família de sangue. Então, as curas são necessárias para que ocorra uma maior expansão. E esse amor incondicional, ele vai expandir. Muita gente pergunta assim, nunca mais ouvi a chama, estamos sem contato, parece que eu estou desconectada. Não é que você esteja desconectada. Muitas vezes o aprendizado está aí, você está desenvolvendo cada vez mais a independência emocional. Mas só o fato de você reencontrar a chama, você percebe que, na realidade, aquele amor, ele só cresceu. Porque é o amor que nos move, que nos fortalece. O amor de Deus. A gente não pode esquecer, mesmo diante das dificuldades, a gente pode perder o que for, mas a gente não pode perder a fé, a confiança em quem nos criou. Porque a gente sabe que existe um poder imenso. E ao mesmo tempo, quando a gente vê esse poder manifestado, que é até uma frase que eu gosto muito de usar, acreditar para manifestar, a gente quando vê esse poder na matéria, a gente fica deslumbrado. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa. E eu não me canso de me surpreender. Porque a espiritualidade é assim. Cada vez que a gente se conecta aqui com o nosso cardíaco, a gente está se conectando com Deus. Porque o nosso cardíaco é a nossa alma, nossa direta conexão com o Criador. Ele é o centro, né? Aqui existem os chakras superiores, estão ligados ao céu. E os inferiores, né, que são ligados à Terra. Isso é muito importante. Porque a gente está num planeta dual. E estando num planeta dual, é necessário que as chamas gêmeas, eu não sei nos outros sistemas, né? E aí, quando você começa nesse processo de descoberta, né, tudo que a chama traz para você, você começa a se questionar se você não está ficando louco,
Se você está realmente tendo as respostas que você está tendo, se não é coisa da sua cabeça. Por isso que eu sempre falo, eu e várias pessoas, vá pelo seu sentir, porque o coração ele não erra. Aqui é uma energia. A partir do momento que quando você olha nos olhos da sua chama, o seu coração, ele pega uma energia totalmente diferenciada de tudo que você já sentiu, você sabe que ali tem algo diferente. Do jeito que um sente, o outro também sente. Só que o racional, ele tem também os processos, os medos, os bloqueios. Então começa a fugir em algum momento. Porque é uma coisa extremamente interessante. Mesmo sendo espiritualizado, mesmo alguns sendo despertos para a dinâmica, tendo consciência de tudo, eles têm esse lado, né, do racional muito presente. Então, o que a gente vem buscar aqui é o equilíbrio, né? Somos seres duais, não podemos esquecer disso. Por isso que é importante a compreensão. Do mesmo modo que a gente quer que alguém nos compreenda, nos ouça, nos apoie, a gente precisa compreender o outro. Claro que, devido à expectativa que o divino feminino sempre coloca no divino masculino, querendo ou não, em algum momento coloca sim, né? A decepção sempre vem. Porque não espera, porque normalmente a gente fica naquele estado elevado, né, de algo assim muito lindo, e a gente começa a racionalizar também e acha que por ser a chama gêmea, de ser uma energia totalmente sublime, é perfeito aqui. Ainda não tem como ser perfeito nessa consciência que a maioria ainda se encontra. Muitos estão já ancorando a consciência de quinta dimensão. Mas até o planeta ser totalmente regenerado, nessa transição aí, muita coisa vai rolar, né? A gente está vivendo, assim, anos cruciais. Não que os outros não sejam, mas a gente está na era de ouro. Muita coisa está acelerada. Quem não reencontrou sua chama gêmea também está passando pelos processos, cada um está passando de uma forma. Né? Questão de noite escura da alma, tem gente que passa antes de conhecer a chama, tem gente que passa depois que conhece a chama. É possível sim passar por mais de uma noite escura. Então, cada caso é um caso, a gente também não pode comparar as dinâmicas. Né? Cada história é única. Mesmo que tenha alguma similaridade, cada uma ensina alguma coisa. Então, a gente tem que olhar, de forma geral, um aprendizado. É tudo um aprendizado para a gente voltar para casa, para a gente ir com a nossa chama gêmea para casa, se conectar com a nossa essência. Então, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu sempre fui assim, eu tinha dificuldade de... Minha mãe sempre gostou muito de missa, a família do meu avô era tudo muito assim, católico, do meu pai também. Mas assim, eu não me senti em casa, nada contra, né, ao catolicismo, né, eu sou grata também, mas eu não me senti em casa. E eu buscava isso já com 10 anos, eu tinha sonhos com colônias espirituais, sonhos que eu não entendia, eu tinha visões, eu via espíritos, né, bem rápidos, principalmente numa fase de rebeldia, quando eu tinha 12 anos. Mas depois eu fui entendendo. Com 10 anos eu assisti a novela Viagem pela primeira vez, já era um remake, né? E tinha a música da Viagem, de Roupa Nova, que eu amo aquela banda. E eu lembro que no final da novela Viagem tem uma mensagem linda. E eu com 10 anos eu fiquei refletindo sobre aquela mensagem e sabia que eu tinha alguém assim, né? Eu me lembro que em 2004 eu sonhei com um homem me abraçando, foi um desdobramento, e eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. Eu lembro da energia, estava amanhecendo o dia, era sol e chuva. No sonho, quando eu acordei, estava igualzinho. E ali já era minha chama gêmea, dizendo que tudo ia ficar bem. Ele estava numa aparência de uma das encarnações em que a gente viveu. E aí, antes de eu nascer, né, voltando um pouco atrás assim, minha mãe, ela, mesmo católica e tal, ela começou a frequentar um centro espírita onde era tudo rosa, era Sumaiá, fica aqui em um bairro
ficava, né? Exatamente no bairro onde eu tenho muitos amigos hoje em dia. E a médium, né, que incorporava esse espírito da uma mulher, Sumayá, ela se foi em 96. Eu adorava, era tudo rosa, as cadeiras, as túnicas. Eu me senti em casa, que era algo mais espiritualizado. Depois eu comecei a frequentar, acho que com 12 anos, um centro espírita kardecista. Me senti em casa, mas eu sentia falta de algo a mais. Assim, eu devo muito porque eu cresci estudando, né, lendo muito livro, assim, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que eu morro de rir nas palestras dele, assim, ele é maravilhoso. Zíbia Gasparetto, né, eu sou muito grata. Luiz Gasparetto também, né, quando eles partiram, eu fiz uma mentalização aqui. Então, voltando ao assunto da novela, né, eu sou geminiana, então quando eu começo a falar, voltando a música da novela, quando eu reencontrei minha chama, ele cantou a música da viagem da minha frente, né? Eu quase morri. Então são coisas que lá atrás, né, se a gente buscar, anotar, fazer uma reflexão, a gente vai encontrar a resposta. É algo assim muito sublime, né? Então, nesse processo de despertar, porque eu quero que... Eu sei que tem muita gente aqui que já está expandindo, mas também tem gente que está no início, que ainda não conhece quem é a Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca é formada por chamas gêmeas, né? São 12 raios. E eu me conecto muito com o raio verde, violeta, né? Todo mundo sabe aí. Azul, dourado, enfim, todos os raios. Todo mundo. Então a gente usa o que a espiritualidade envia pra gente se fortalecer, né? Eu sempre falo assim que a gente precisa se limpar, se fortalecer, se proteger as pessoas que a gente ama, né? Respeitar também o espaço da chama gêmea, não ter medo desse processo de expansão consciencial. Todo mundo vai passar por isso e reencontrando a chama ou não. A gente precisa lembrar do que é o de fato o amor incondicional, que não é ter o outro para si, naquele sentimento de posse, é respeitar o espaço, o tempo, o limite do outro. Ter fé, soltar. O amor incondicional é você querer bem, ver o outro tranquilo, independente se vai ficar junto ou não. Mas ter fé na espiritualidade, ter fé na fonte criadora, que tudo vai ficar bem, porque vai. Você não pode duvidar de você. Não dê poder aos outros de dizer o que você deve fazer. Isso não é ego. É porque às vezes você se exclui, você se subestima para poder agradar outra pessoa. Mas você precisa se amar o suficiente, se conectar com a partícula da fonte criadora que habita dentro de você. Gratidão.